Não é de hoje que Manaus tem apresentado problemas em sua infraestrutura. Nas últimas semanas, por exemplo, diversos buracos e crateras se abriram em ruas de grande movimentação aqui na cidade, causando transtornos principalmente no trânsito. Torquato Tapajós e Humberto Calderaro são algumas das ruas mais afetadas. Mas qual o motivo de tanta buraqueira? Para responder a essa e outras questões, recebemos aqui o diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana da CEMIF, José Roberto Costa. Boa noite, diretor. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, uma pergunta que muitos manauaras devem estar se fazendo nesse momento. Qual o motivo para tanto buraco aqui na nossa cidade? Bom, os buracos em geral têm motivos antigos, né? É fácil explicar. Duas coisas ocorrem esse ano diferente dos demais. Tem o fenômeno Laninha, que faz chover demais, e ainda por cima o nível do Rio Negro, vocês acabaram de mostrar, está muito elevado. Isso faz com que aquela água que está por baixo, né, os lençóis freáticos, subam também. Então ele acaba umedecendo a base das ruas, que já não é muito boa. Soma com a água que vem de cima e a base fica ruim e o asfalto então não suporta e aí nasce o buraco. Diretor, há um estudo de prevenção desses buracos? A solução para isso é caríssima, né? Existe um índice chamado CBR, que mede a capacidade do solo de suportar carga, ônibus, caminhão. O número ideal, para você ter uma ideia, é acima de 60. E nós temos 80% da área da cidade com 18, 12. Então, quando a cidade cresce e você não cuida desse tal CBR, não faz uma base para suportar o peso, a gente vai lá e só dá uma alisada na rua e bota um asfalto por cima, ele funciona bem enquanto só tem gente passando, ou bicicleta. Mas à medida que o trânsito aumenta, porque tem um armazém ali que começa a receber caminhão, etc., etc., a base não suporta. Então é muito comum as pessoas acharem que o asfalto aqui não é bom. Isso não é uma verdade. O asfalto existe para que a base fique impermeabilizada, ou seja, a água de cima não atinge a base. E ele serve, obviamente, para a gente andar macio. Então o asfalto não suporta carga. É por isso que esses buracões aparecem. Quando eu tenho uma rede de drenagem lá embaixo e ela rompe por alguma razão, aquela base que está por baixo do asfalto escorre pelo tubo e o asfalto desse tamanho não aguenta peso nem de bicicleta. Aí abre esses buracões que a gente tem visto. Diretor, agora ao longo do ano a gente observa que existem alguns cronogramas, né? Um calendário de operação tapa-buraco, aí realizada pelos órgãos competentes. Como que é definido esse calendário e qual a previsão de uma operação como essa? Para você ter uma ideia, só esse ano nós já tapamos cerca de 190 mil buracos. E por que tem tanto buraco, né? A gente tem a sensação de que não está tapando buraco. É porque, como eu disse agora há pouquinho, eles nascem muito em um número elevado, principalmente numa época atípica como a gente está tendo esse ano, né? E a nossa previsão é de que no próximo verão a gente consiga arrancar esse mal-estar, né, que todo mundo sente, eu sinto, você sente. Apesar dos 190 mil buracos tapados, 2.200 ruas atendidas, a gente ainda anda e acha muito buraco. Então, o próximo verão a gente tem um planejamento de ou zerar ou chegar muito perto disso. É possível trazer para a gente mensurar um valor gasto com esse planejamento de obras de infraestrutura aqui para a nossa cidade? Eu posso te dar um número interessante. Se eu quiser uma rua que funcione bem, eu preciso primeiro que ela tenha drenagem profunda. O que é drenagem profunda? Aquele cano grandão que a gente vê na rua que colhe a água da chuva e leva para algum leito, no igarapé, por exemplo. Se eu fizer a drenagem profunda, fizer o tratamento da base, como eu disse agora há pouco, né, para eu elevar esse tal CBR, de modo que ela suporte os pesos, fizer o asfalto e meio fio e sarjeta, essa rua vai durar 50 anos. Para você ter uma ideia, 1 quilômetro disso custa em torno de 4 milhões. Nós temos 6 mil quilômetros de ruas na cidade de Manaus, aí você faz a conta. Nós acabamos de noticiar aqui que a cidade está em situação de alerta, né, em atenção. O que a prefeitura, o que o órgão competente já está planejando aí para o caso de uma grande cheia? Eu posso falar em nome da CEMIF, mas obviamente a gente participa de reuniões com os grupos de gestão integrada. A gente está monitorando o rio constantemente, né? Para você ter ideia, existem áreas na cidade cujo nível é 29 metros acima do nível do mar.
Em 2012, esse rio chegou a 29,90 e pouco, como a gente lembra. Então, mesmo que não chova, algumas regiões da cidade vão ficar alagadas, porque o rio, a água de chuva, ao invés de correr para o rio, ela faz o contrário, ela vem do rio pelo tubo e entra na comunidade. Então, como a gente está acostumando, a gente conhece esse problema, então as ações que a gente pode ter são ações, principalmente com esse pessoal à beira de Igarapé e tal, que são os primeiros a ser atingidos. A Defesa Civil, em conjunto com a CEMINF, tem um planejamento para, digamos, aliviar isso, né? Eu não tenho como elevar o nível de todas as casas de uma hora para outra. As pessoas, em geral, escolhem a beiradinha de Igarapé para morar, por vários motivos, e a gente tem que lidar com essa situação. O que a gente tem é uma programação de fazer o que a gente tem feito, ponte sobre ponte, onde o rio avança muito, fazer um tratamento da água porque ela fica muito poluída, pode trazer doença. Prevenir é difícil porque você não tem como impedir que o rio suba e passe dos 29 metros. Diretor, para encerrar a sua participação aqui, a nossa entrevista, é mais fácil, é mais vantajoso construir um projeto de planejamento para evitar situações como essa, de buracos nas avenidas, ou realmente tapar os buracos? O ideal seria que eu tivesse os milhões e muitos milhões necessários para consertar todas as ruas. Eu posso dar exemplos de rua, por exemplo, a rua principal do Manoa, Francisco de Queiroz. Ela era intrafegável e lá nós gastamos esses 4 milhões por quilômetro e fizemos rede de drenagem, etc, etc. Ela deve durar muito tempo. Mas se você multiplicar 4 milhões por 6 mil, você vai ver que é um dinheiro que a gente não dispõe. Então, por que a gente faz tapa-buraco? Ou eu faço tapa-buraco, ou ninguém anda mais na rua. Uma coisa intermediária são aquelas ações que a gente faz de consertar a rua inteira, né? A gente chama de recapeamento. O recapeamento funciona por um período, porque se eu não consertar a base de novo, o recapeamento vai durar um tempão, mas não os 50 anos que eu gostaria, vai durar 10. Diretor, muito obrigado pelas suas informações. Prazer foi meu. Muito obrigado. Participação aqui no Jornal da Amazônia. Obrigado. E a gente vai mostrar a seguir que o comércio aposta em descontos e ornamentação para esse Dia das Mães. Nós voltamos em instantes.